Oi, gente, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos ao Sussurros no Quintal, um lugar onde você ouve relatos de assombro. E hoje eu vou narrar para vocês o relato da Rosana. A Rosana e a mãe, a dona Judite, elas sempre foram muito próximas. A Rosana contou que, além de mãe, ela era sua melhor amiga e confidente. A Rosana nunca conheceu o pai, ela também não teve irmãos, então sempre foram só as duas. A dona Judite também não tinha contato com a família de origem dela, porque quando ela engravidou da Rosana, ela morava numa cidade muito pequena e por ela não ter se casado antes de engravidar, as pessoas ali que tinham uma visão mais conservadora, né, pessoas de cidade pequena, isso foi há muitos anos atrás também, eles acabaram julgando muito a dona Judite. Então ela decidiu sair dessa cidade para uma cidade maior para poder criar a Rosana com menos julgamento. Elas moravam juntas em um apartamento pequeno, mas muito bem arrumadinho, organizado. Elas já estavam acostumadas com a rotina, o jeito, as manias, né? A presença ali uma da outra. Então era tudo muito amarradinho, era muito harmoniosa a convivência delas. E por causa disso, a Rosana nunca teve vontade de sair de casa, né, de morar sozinha. Ela falou que a convivência com a mãe era muito boa. Ela nunca quis se relacionar com ninguém, mas ela disse que isso nunca foi um problema para ela. O sonho dela era passar num concurso público na Receita Federal para poder dar uma vida melhor para a mãe, levar ela para viajar. Enquanto isso, ela trabalhava num emprego CLT normal, como assistente administrativa numa empresa ali perto do bairro dela. E no restante do tempo ela estudava para as provas de concurso e ajudava a mãe também nas tarefas de casa, né? Uma rotina normal. No ano em que a Rosana completou 34 anos, a dona Judite ficou muito doente. Ela caiu de cama mesmo, ficou numa situação muito séria e a Rosana cuidou dela durante esse um ano e, infelizmente, a dona Judite acabou não resistindo, ela acabou morrendo depois de um ano. A Rosana perdeu o chão, ela ficou muito abatida, não conseguia se alimentar, perdeu muito peso, parou de estudar, vivia praticamente no modo automático, né? Acho que o luto ele traz isso, né? Ela ficou no modo ali, vivendo a vida, empurrando com a barriga. Mas continuou, né, indo pro trabalho, porque não tinha outro jeito, né, gente? Ou ela trabalhava, ou senão quem iria pagar as contas, né? Um certo dia, ela voltou muito cansada do trabalho para casa. Isso já tinha passado mais ou menos uns 3 meses da morte da dona Judite. Ela tomou um banho, jantou e foi pro quarto, deitou na cama para dormir. E ela sempre dormia de bruços, com o rosto virado para a parede. E nesse dia, nessa noite, ela estava quase pegando no sono quando sentiu um peso na beirada da cama, bem rente ali, né, bem do lado ali de onde ficavam as pernas dela. Então ela conseguiu sentir ali como se alguém tivesse se sentando. Ela virou devagar e visualizou a imagem, né, a figura da mãe sentada de costas para ela na cama. A Rosana, na hora, ficou muito assustada, mas ela disse que não sentiu medo. Ela só sentiu um aperto na garganta, uma vontade de chorar. Esse suposto espectro, né, virou o pescoço devagar, olhando para Rosana, e ela contou que ela estava, né, a figura ali da dona Rosana estava com um semblante sereno. A Rosana ficou, né, um tempo ali olhando pro rosto da dona Judite, meio em choque, assim, sem saber como agir, até que a imagem da mãe, né, se desfez no vento. Depois disso, a Rosana disse que teve uma crise de choro e chorou até pegar no sono. Quando amanheceu, ela acordou mais disposta,
uma sensação estranha de tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Depois disso, ela foi para o trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Ela ficou pensando naquilo o dia inteiro. Depois disso, a Rosana ela voltou para casa e começou um desejo. Ela começou a pedir para que a mãe aparecesse de novo para ela. Ela ficou acordada nesse dia até mais tarde. E dessa vez ela ficou até olhando para a porta para ver se a mãe dela aparecia. E o espectro apareceu de novo. Dessa vez a Rosana conta que ela viu a mãe se aproximando da cama. Ela veio andando, né, em direção à cama. E ela contou, gente, que a mãe dela se sentava ajeitando até o vestido sobre os joelhos, sabe quando você tá com uma saia assim abaixo do joelho? E de novo as duas se olharam. A mãe, né, o espectro olhou para o rosto da Rosana com um olhar sereno e novamente sumiu no ar. E a Rosana contou que isso passou a acontecer todas as noites. No começo, a Rosana ficou feliz com as visitas. Mas depois de um tempo, ela notou que as coisas começaram a tomar um rumo meio estranho. Ela disse que ela começou a ficar muito triste e uma depressão tomou conta dela, gente. Ela praticamente ficava esperando a noite chegar para poder ver a mãe. E nisso ela abandonou, né, as coisas do dia a dia, da rotina dela. Ela ficou muito esquecida. Ela falou que esquecia a marmita dela em casa, não tinha força para arrumar o cabelo. Aos poucos, os colegas, né, começaram a notar, o pessoal ali do prédio também. E eles começaram a notar que talvez ela estivesse precisando de ajuda. Ela estava realmente, gente, tendo um episódio de depressão. E nisso, uma colega de trabalho, que eu vou chamar de Jane, percebeu que a situação dela estava se agravando, né? Porque ela estava visivelmente abatida. E começou a sondar a Rosana, perguntando se ela estava precisando de algo. E ali foi, né, se criando uma amizade. Elas passaram a ficarem mais íntimas ali no trabalho, né? A Jane, né, passou a levar algumas coisas para ela se alimentar. Foram criando ali uma amizade. E a Rosana, em um momento que ela se sentiu à vontade, ela acabou se abrindo com a Jane. E a Jane fazia parte, ela é médium, e ela frequentava um centro que a Rosana disse que era um centro, assim, bem, com muito sincretismo, tinha um pouco de umbanda, um pouco de kardecismo. Então, ela disse que já tinha sentido alguma coisa estranha quando olhou para a Rosana, e por isso que ela até quis se aproximar para tentar ajudá-la. Depois disso, a Jane convidou a Rosana para ir até o centro que ela trabalhava, porque ela já fazia trabalhos nesse centro. A princípio, a Rosana ficou receosa, porque a mãe, né, elas frequentavam outra religião. Mas a Rosana estava muito sozinha, ela não tinha amigos, ela estava sem a dona Judite, então ela falou que não estava suportando mais. Ela já tinha procurado médico, essas coisas, assim, porque ela começou a achar que ela estava, né, não estava... ficou preocupada com a saúde mental dela, né? Então ela já tinha procurado, só que não estava resolvendo, gente. Então ela foi, assim, ela nem sabe como que ela decidiu isso, porque ela estava muito debilitada, mas ela acabou indo nesse centro. Chegou o dia de ir no centro e a Rosana contou que assim que ela entrou nesse espaço, ela sentiu a cabeça muito pesada, uma vontade muito grande de chorar. E a Jane ficou ali do lado dela o tempo todo, né, de mãos dadas, de braços dados com ela. Ela foi para tomar um passe normal, né, e a entidade que conversou com a Rosana disse que iria passar um banho de ervas ali para ela e pediu para que ela voltasse na semana seguinte
em um dia específico lá, que eles determinaram. Nesse dia, a Rosana foi para casa, chegou exausta, deitou na cama e apagou. E ela nem percebeu se a imagem, a figura da mãe tinha aparecido naquela noite. Ela dormiu uma noite inteira e acordou um pouco mais disposta, porque fazia meses que ela não conseguia dormir mais de 5 horas seguidas. E diz que foi a primeira vez que ela sentiu medo de ficar no apartamento sozinha. Depois que ela teve esse momento no centro, ela sentiu esse medo. E nessa semana, ela decidiu dormir na sala. Então ela ficava ali vendo TV até mais tarde e não teve coragem de voltar para o quarto e dormir no quarto. E os fenômenos também pararam nesse período. Quando chegou o dia da Rosana ir para o centro de novo, era dia de uma outra entidade e essa outra entidade daria um passe nela, né? Iria conversar com ela. Quando ela foi falar com a entidade, ela contou que a entidade segurava a mão dela e disse que o que estava na casa da Rosana não era coisa boa. A Rosana disse que sentiu um arrepio na hora e ficou até com um pouco de raiva, como se alguém estivesse desrespeitando a memória da mãe dela. Aí ela saiu calada, com a cara fechada. A Jane ficou um pouco preocupada com a forma que ela ficou, mas aí a Jane deixou ela em casa e ela foi para a cama dormir. Quando a Rosana estava quase pegando no sono, ela sentiu uma presença no quarto e se virou para olhar rumo à porta. E aí apareceu novamente, né, a figura da mãe se sentando na cama. E ela conta até que chegou a falar dessa vez. Ela falou: mãe, nisso, a figura virou o pescoço lentamente para o rumo da Rosana. Só que a Rosana disse que dessa vez, gente, não era o rosto da mãe. Era um rosto monstruoso e disforme. E esse rosto olhava para ela com muita raiva. Muita raiva. A Rosana gritou na hora de pavor, saiu correndo para a sala, completamente assustada, e ficou ali no sofá, né, cobriu a cabeça. Diz ela que ligou a televisão alto, assim, para tentar sair daquela situação, né, daquela imagem que ela ficou na cabeça, e ficou ali no sofá até pegar no sono. No outro dia, ela foi para o trabalho e contou tudo para a Jane o que tinha acontecido. E a Jane até falou para ela ficar um tempo na casa dela até as coisas se acalmarem. E nesse tempo que a Rosana ficou lá, a Jane foi até o apartamento, fez alguns rituais de limpeza lá, né? Defumaram com ervas. E o pessoal do centro parece que foi no apartamento também para fazer uma limpeza espiritual. E depois disso as coisas foram se resolvendo. Mas, segundo a Rosana, todo esse processo durou 6 meses. Até elas conseguirem, né, fazer essa limpeza dentro do apartamento. E aí, depois disso, né, a Rosana foi voltando ao normal, foi retomando a vida, mas teve toda essa questão, todo esse processo, né? Mas hoje ela já está melhor em relação a isso. E nunca mais ela viu essa figura, né, desse jeito novamente. Gente, então esse foi o relato da Rosana. Quero muito agradecê-la por ter compartilhado a história dela aqui com a gente. E eu quero saber a opinião de vocês quanto a isso, porque eu fiquei pensando, né? A pessoa já tá triste, né? Depressiva, acabou de passar por um episódio traumático. Por que essa figura, né, essa imagem fez isso? Eu fico sempre tentando entender os porquês das coisas, sabe? Se a gente for pro lado mais racional, né? Será que teria a ver com a depressão, com esse sentimento que ela tava, com essa coisa que a gente vai cultivando, vai ruminando, né? Será que isso também vai indo pro externo e aí vão se criando essas coisas, sabe?
Não sei, quero saber a opinião de vocês. Quem tiver mais conhecimento sobre isso, vocês já viram algo parecido, deixem aqui nos comentários. E se você quiser que eu narre alguma história sua sobrenatural, mande pro e-mail que tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigada para quem ouviu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!